Se você já curtiu a página @hot.tips.brasil, segue as entrevistas do podcast Paladar Distinto e consumiu no restaurante indicado, tem uma novidade para você. Na Manga, você ganha benefícios ao registrar essa compra em nosso site. A partir desse registro, você acumula pontos e pode trocá-los por dinheiro na conta ou cupons de desconto em lojas como Americanas e iFood. Para mais informações, acesse nosso Instagram, @manga.app. 1, 2, 3. Bem-vindos ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E a conversa de hoje é com Edson Yamashita, chefe proprietário do restaurante Ryo Gastronomia, premiado com 2 estrelas Michelin. Tudo bem, Edson? Bem-vindo! Olá, Gabriel, tudo bom? Prazer aqui estar participando aí do seu programa. E hoje vim aí compartilhar alguns bate-papo, né, com vocês todos aí, falando um pouquinho da cultura e da culinária japonesa. Poxa, muito obrigado, viu, Edson, pela disponibilidade e tudo. Muito obrigado mesmo. Muito legal Obrigado pelo convite sua aí. presença. Legal. E como você iniciou, Edson? Conta um pouquinho do início da sua carreira, como que você começou no mundo da gastronomia japonesa. Pois é, né, eu, com muita influência da minha família, né, meus tios, né, na verdade, eles desde 1981, né, eles fundaram um restaurante Shinzushi e acho que encantamento por comida da minha parte foi bem cedo, né, já sabendo que eles eram proprietários de restaurantes, eu nasci em 82, né, um ano depois que eles abriram, né, então eu, desde pequeno, cresci vendo meu tio, né, uma pessoa mais, muito séria, né, para o trabalho, ele se dedicava muito mais ao trabalho, e eu, como tive uma convivência muito próxima com os meus primos, né, os filhos deles, né, eu via meu tio poucas vezes, assim, né, nos nossos encontros, a gente jogava beisebol, tudo mais, e poucas vezes eu via meu tio, porque ele se dedicava tanto para o restaurante, né, que aquilo era algo nele que me encantava, né, no sentido, poxa, né, meu tio, ele quando está aqui com a gente, ele é uma pessoa, né, não participa tanto, né, não se interagia tanto no sentido de, poxa, ele está cansado, né, tem esses pontos, né, e ele não era uma pessoa que sorria, assim, né, assim, no seu dia a dia, né, e dentro do restaurante ele era uma pessoa muito diferente, feliz, né, então era algo que me encantava, né, você fala, poxa, né, que passa pela cabeça desse meu tio, né, que dentro do restaurante ele é uma pessoa feliz. E aí a curiosidade também de cozinhar, né, desde os meus 9 anos, eu acho que aí foi um start, né, minha mãe saía cedo de casa, eu cozinhava eu e minha irmã juntos, enfim. Olha, E aquilo foi trazendo um pouquinho mais de curiosidade para dentro do que é a gastronomia, né? que legal. E, de fato, aos 13 anos, né, meus Certo. 13 anos de idade, eu tive uma oportunidade de ir, né, trabalhar no restaurante da minha tia, né, já do meu falecido tio, né, que é o Shinzushi, né? Certo. E ali foi o start de toda a minha carreira, aos 13 anos, lá descascando um nabo, sabe, descascando camarão, batata, cortando cebola, enfim. Aí foi o start, né, dessa viagem, longa viagem, né, Sim. digamos, que eu tive na minha carreira. E aos 15 anos eu tive a oportunidade de ir para o Japão, né, me aprofundar um pouquinho mais, né, do que é a cultura e a culinária japonesa. Aí, desde lá, eu passei aproximadamente 8 anos na cidade de Tóquio, né, me especializando na parte fria, né, Certo. que são os sushis, sashimis, essas coisas. E desde lá eu retornei, né, de fato, para casa do meu falecido, né, tio, né, lendário, Sim. que me inspirou em minha carreira toda.
E lá eu tive a oportunidade também no Shinzushi, né, de assumir o comando da casa, onde que trouxemos algumas novidades, né, vendo que eu trouxe na bagagem do Japão, um pouquinho de um conceito diferenciado e, logicamente, a gente desenhou um formato que funcionasse aqui para o público ocidental, né? Sim. E não deixar de ter suas origens, suas raízes orientais. Então, digamos que o Shinzushi hoje é a casa mais tradicional de São Paulo, né? E lá deixamos tanto eu quanto os outros meus superiores, que são formados, né, na mesma casa que eu do Japão, assumiram a cozinha, né, do Shinzushi Sim. na época, enquanto a gente era basicamente treinado no Japão, né? Outros chefes iam para o Brasil e assumiam a casa durante um período de 1 ano a 2 anos, Sim. né? E isso foi um intercâmbio que foi criado, lógico, com a minha tia, o Dr. Masato Ninomiya também participou de tudo isso, e o nosso mestre, que é o Sawamoto Hideaki, do Sushikan, né, lá do Japão. Tá. Tanto é que ele é o mestre meu, né, mestre do chefe do Shinzushi, o Ken Mizumoto, meu primo, Sim. né, e é o mestre também do Keisuke Higashira, né, que é do Kansuke, né, outro restaurante premiados aí. Então, nós aqui no Brasil temos como uma missão, né, em espalhar um pouquinho mais dessa cultura, de todo o nosso aprendizado, que foi o Japão, né? Tanto minha missão quanto a do Ken, quanto a do Higashira, né? Essa missão de compartilhar essa cultura, né? Levando a simplicidade, né, da culinária japonesa, mas basicamente com muita técnica profundas, né? Mas são aquelas técnicas que nós dominamos, mas no sentido de não inventamos, né, em cima daquilo que a gente tem de tão bom, que é a técnica aprofundada, ou seja, o básico tem que ser bem executado, e é o que nós fazemos. Então, acho que o trabalho que a gente aplica aqui na cidade vem sendo reconhecido, né? Tanto é que em vários, né, tipo, premiações de gastronomia, tanto um quanto o outro sempre estão sendo lembrados, né, nos nomes citados, como nem que seja como vencedores, mas como finalistas, Sim. né? Já é um grande passo. Então, todo o trabalho que a gente vem aplicando me faz sentir muito mais feliz e orgulhoso, né, daquilo que nós, né, vivenciamos lá fora, né? Tanto eu quanto o Ken, né, que passamos praticamente uma década no Japão, deixando a família, deixando os amigos, enfim, para se dedicar se aprofundar, vivenciando, né, um pouquinho dessa cultura raiz, né? Que eu digo que a gente faz de diferente é porque a gente viveu tudo isso, sabe? A gente não aprendeu na internet, a gente não aprendeu nos livros essas coisas, né? Então a gente vivenciou toda essa cultura, um país hierárquico onde você está todo momento servindo ou os clientes ou os seus superiores, né? Então, quando você chega para dentro do balcão, você tem esse prazer, né, de servir aflorado, sabe? Esse é o fundamento principal do que a gente precisa fazer com que nossa comida tenha a nossa energia. Então, é um pouquinho disso, né, que a gente consegue compartilhar aqui na cidade, é nesse sentido. Lógico que a gente queria estar em todas as capitais, em diversos lugares do Brasil, porém, o sushi como é algo único e mágico, né? Eu falo que é algo único e mágico, por quê? Porque cada sushi passa pela sua mão, né? Pega a energia do seu corpo, sabe? De tudo que você vivenciou, a dedicação que você aplica no seu arroz, na técnica do corte do peixe. Então, é muita coisa envolvida, sabe? Numa peça tão única, delicada, simples, né? Você fala, nossa, como é que pode explodir tantas emoções, né? Em apenas um sushi, sabe? Então, é nesse sentido que tanto eu, quanto o Ken, quanto o Higashira, a gente caminha na cidade aqui, né? Então, um pouquinho desse trabalho que vem sendo reconhecido nos faz sentir mais gratificante, né? Por tudo que nosso mestre lá do Japão nos passou, por todas as oportunidades, né? Que minha tia, né? Meus primos, todos eles proporcionaram para minha vida, enfim. É muita gratidão. Sim.
resumida numa comida, né? Então é um pouquinho desse sentido que a gente tenta veicular, né, o conceito da Casa do Rio Gastronomia aqui, né? Muito legal, putz, muito legal, Edson. E deve passar um filme, né, na sua cabeça, né, Passa muitos filmes. desde pequeno, né, com o seu tio, né, Pois é. lá pequenininho, aprendendo, depois com a sua Sim. mãe lá nos legumes, depois com essa oportunidade de ir para o Japão, né, esse treinamento que a gente sabe, né, Japão, assim, ainda mais que você falou, né, na cozinha tem muita essa hierarquia, muita, assim, Sim, disciplina, né, então, chefes, sim, assim, sim. né, você tem que seguir muito à risca, né, não é fácil, né, ainda mais na gastronomia japonesa é muito delicado, então qualquer coisinha você pode errar, né, então, para chegar à perfeição não é fácil, né. É que a gente pensa tanto na gastronomia japonesa, né, uma coisa tão lógica que a gente pensa em, primeiramente, o respeito, né, o respeito com os alimentos, com todos os seres, enfim, com a natureza, respeitando esses meios, né, você consegue aplicar o que há de qualidade dentro do seu ser, que você vai aprimorando a técnica, né? Isso. Então, é basicamente aprimorando a técnica, né? Agradecendo ao que você recebe, sempre, sabe? A natureza, enfim. E essa paixão, esse amor, né? Consegue ser aplicado dentro daquele alimento, né? O seu sentimento, sabe? Então, essa filosofia que o japonês, né? Ele nos ensina, sabe? Então, a disciplina que você tem, né, principalmente nesse sentido, para depois chegar a pensar em ter a disciplina, né, e o respeito com as pessoas, primeiramente você tem que ter o respeito com a Com natureza, né, com o que você certeza. recebe, né? Sim, Então, só pelo fato de você acordar e respirar, né? Eu digo que é a conexão é algo exato. que eu faço todos os dias, diariamente, né? Então, eu acordo, olho para o céu, né? 2 minutinhos, agradece a tudo e a todos, o ar que você respira, enfim, a pandemia que estamos vivendo é um grande aprendizado também, Sim, né? Então, é, tendo a gratidão dentro de si, sabe, você consegue chegar muito mais longe onde você mal pode esperar, sabe? Então, a gratidão por você, né, por si, né, e pelas coisas, é sabe, importante, né? é o que faz Isso. você ter mais facilidade para chegar nos seus objetivos, sabe? Então, você conspira com energias positivas, né? Então, Vai puxando a outra. exatamente, E é o que você falou, né? E eu exatamente. acredito muito nisso, né? Então você, né, tá bem com você, agradecer, a gratidão. Uhum, E isso com certeza passa para o sim, alimento, né? Ainda mais um sushi, no caso que, né, é feito com a mão, sim, tudo. Então, se a pessoa tá sim. mal-humorada, se a pessoa não é aquilo que ela Tudo gosta, tudo reflete, reflete, né? tudo Então não vai reflete ter aquela pro energia, prato, não enfim. vai ter aquela energia Exatamente, bacana, né? Então isso é muito importante sim. mesmo para quem faz, assim, tudo. Então, a gente que está aqui posicionado atrás do balcão, passamos por esses momentos todos os dias, né? Recebemos diversas energias aqui dentro da casa, digamos. Tem gente que vem brigado aqui, sabe? Você tem que receber com a energia sempre na vibe positiva. Às Isso. vezes a sua energia, às vezes a sua energia é capaz de mudar, né? Alterar Energia da aquele pessoa. sentimento com que ela entrou, né? Dentro da casa, perante a outra pessoa. Não, com Então, certeza. tudo isso é uma coisa que o Japão, nosso mestre, nos preparou, né, para estar aqui sempre posicionado, né, a receber e sempre a compartilhar também, sempre dar, né, coisas boas para as pessoas. Então, um restaurante, é uma casa onde que é uma, não vou dizer que é uma casa de câmbio, mas é uma casa de câmbio de trocas de energia, sabe? Então, onde que você pode sair com a sensação que seu dia, Foi né, não gostoso. foi tão ruim Exato, sai assim, né? prazeroso, né? Não Pensando, é sabe? só. Seja prazeroso. Exato, é um conjunto, Então, né? É a comida. Eu falo isso. muitas vezes, a gente pode ir num Então, restaurante super bacana, a comida tá ótima, mas às vezes uma pessoa que te atendeu não foi agradável, já sim, estragou. já estragou. Então é um conjunto, né? A comida Exatamente. tem que ser legal, o ambiente, as energias do Exatamente. ambiente tem Então, que ser prezamos. bacana, né? Tudo tem que estar Então a gente conectado. preza muito pro momento, Sim, né?
que se envolve as energias das pessoas, sabe? A gente tem um balcão apenas de 8 lugares, na pandemia estamos atendendo apenas 6 pessoas, certo. Então com espaçamento e tudo mais. Mas eu sei que dentro do nosso restaurante também, eu sei que minha missão também é conectar as pessoas, sabe? Então, é um balcão onde você compartilha energia, sabe? É um lugar que fica carregado, cheio de magia. Sim. Então, o que o Rio é hoje, né? Eu acho que não foi nada de, tipo, mérito apenas meu ou da minha equipe, sabe? São as pessoas que frequentaram o Rio, são a energia que o Rio conspirou, né? Fizeram que essa casa tivesse muito reconhecimento, né? De uma comida boa. Então faz com que a gente venha com mais energia todos os dias, sabe? Então é mais prazeroso, digamos, estar aqui no Rio do que estar em casa. Agora eu entendo que meu tio passou naquela né? época. Então você fala, olha como é que é essa vida, tão maluco e doido. Agora né? você acaba fazendo aquela conexão, né? Edson, conta um pouquinho pra gente, assim, do Rio, né? Até parabéns, né? Acho que no ano passado, finalzinho, vocês ganharam a 2ª estrela Michelin, né? Isso é um super orgulho e reconhecimento, né? Sim, para nós aqui foi uma grata surpresa, né? Sabendo que a gente aplicou uma ideia tão nova na cidade, mas que é tão antigo, né? Um balcão de apenas poucas pessoas, sabe? Eu acho que quando a culinária japonesa num todo, quando veio para o Brasil, veio nesse formato de ser coisas pequenas, né? Os restaurantes da Liberdade eram todos pequenos, casas especializadas, acho que era o Hinode ou o Yamaga, não lembro, que o chefe do Yamaga, né, ele é de Hokkaido, ele trouxe a especialidade como o noodles, né, de Hokkaido, era uma casa de noodles que era apenas um balcão. O Sushiás também era apenas um balcão para 8 pessoas, 9 pessoas na época. Como se fossem os izakaya lá do Japão, assim, como se fosse... É como se fossem os balcões mais conceituais de hoje do Japão, Sim. né? Então você vai para as melhores casas de sushi hoje, pô, você fala do Sawada, são 6 lugares, né? Você fala do Saito, são acho que 10 lugares apenas. Então, são casas especializadas com poucos assentos. Então, um pouquinho desse cenário que a gente tentou resgatar, e trouxemos para o Rio novamente, né? Só que não dando a formalidade de ser apenas sushi, sabe? Então, dando uma formalidade que, sim, somos uma casa conceitual, que trabalhamos com foco em cima dos ingredientes, que são a estrela da casa, né? Eles são as estrelas da casa, os ingredientes. Sim. Trazendo uma composição, né, uma ousadia, né, utilizando diversas técnicas, mas sem deixar de ser um pouquinho, né, com a raiz tradicional japonês, sabe? Aprofundado no sentido do sabor do umami, né? Então a gente o que mais busca no nosso jantar é o umami do paladar das pessoas. Que perfeito. Aqui no Japão é muito especializado, né? Eu tava vendo que eu tive um podcast com chama Roberto Maxwell, ele está há 15 anos, é um brasileiro, né? Está há 15 anos lá. Ele falou, Gabriel, ele tem uma agência de turismo, né? Jornalista, tal. Ele estava comentando as minhas primeiras vezes que eu levava turistas do Brasil num restaurante japonês. Ele queria provar um pouquinho de cada coisa, tal, mas não. No Japão é muito especializado. Se você vai numa casa, um restaurante de sushi, você vai comer sushi. Se você vai comer lamen, é só lamen, não tem outras coisas, né? Então, são muito... Casa de tempurá, só tempurá. Casa de chapa, só chapa. Isso, sabe? É muito especializado, né? Exatamente. Então, foi um pouquinho desse cenário que a gente resgatou, né? E contando com a ousadia, né? E com a excelência do que eu tenho da minha equipe, né? Conseguimos trazer um pouquinho do conceito do capricho, né? Nos detalhes, sabe? Mínimos. Então, você vai adquirir um saquê aqui no restaurante, você vai escolher sua taça, seu copinho que você vai tomar, sabe? Olha. Então você vai abrir um vinho, né? Aqui eu não tenho um vinho qualquer, eu tenho grandes rótulos, né? Você vai tomar numa taça alto, né? Então é um pouquinho do conceito da excelência, né? Capricha um pouquinho a mais, sabe? Do que os demais restaurantes. Então é um pouquinho dessa visão que eu sempre me sinto sentindo, né? Sentado na cadeira dos clientes para mim poder trazer algo como experiência naquilo que eu sentia falta. Então, foi um pouquinho desses pontos que a gente, né, olhou um pouquinho nos detalhes, né? E, logicamente, que a gente teve aí
clientes, grandes pessoas comentando bem da nossa casa, e que chegou ao ponto do inspetor vir aqui nos visitar, né? E o que fomos avaliados, de fato, acho que ele avaliou no sentido que, sim, estamos um degrau acima que alguns outros grandes restaurantes, né? Mas longe de te dizer que eu sou o melhor, estou muito distante de ser o melhor, sabe? Então, acho que ainda falta muitos pontos, né? Muitos detalhes. Sempre vai faltar. É uma evolução constante, né, Edson? Evolução constante, né? Assim, é o que nos motiva. Então, sempre se faltando, né? É o que nos faz motivar. E eu acho que essa motivação que eu tive, né? Que fosse contagiante para demais outras casas que também são estrelados, ou aqueles que não são estrelados, sabe? Sim, de posicionar todos nós, né, acreditando no seu trabalho, somos capazes de chegar longe. Exato. Sabe? Então, eu não digo que eu com 2 estrelas cheguei na minha glória. Não, eu estou longe de chegar no meu ideal ainda. Então, me faz sentir que eu ainda posso, eu consigo me dedicar todos os dias. E eu fico feliz e honrado pelo reconhecimento, isso de fato. Nossa, né? Então, isso não tem preço, né? Não tem preço, assim. Não tem preço. Sim, e de fato, a gente tenta, assim, sempre nos posicionar um passo à frente do que os demais, mas sempre pensando que não, a gente quer andar com todos juntos, sabe? Sim. Não de te dizer que vou ser bem melhor do que vocês todos. Não. Nós vamos todos juntos ser bom tanto quanto, né? Então, eu o que mais digo, o que eu mais imploro é que todos os chefes, sim, se dediquem pela carreira, né? Que eles fazem, porque a gente não estamos apenas aqui, tipo, oferecendo uma comida, estamos oferecendo um conceito, né? Exato. Uma cultura, compartilhando cultura, sabe? Com certeza. Fazer as pessoas, né, sentir um horizonte de, poxa, para mim comer um bom sushi não preciso ir para Tóquio, Exato. sabe? Você pode comer aqui, né? Tem uma experiência fantástica, tão bom quanto, né? Mais rezo aqui. O que eu mais imploro, que mais rezo, que quanto mais chefes dedicados aparecem na cidade, mais motivado a gente vai ficar também, né? Para todos crescerem, sabe? Todos nós merecemos crescer, mas que façam sempre com paixão. A gente não cuida só de comida, cuidamos da saúde também das pessoas. Então, é nesse sentido que eu gostaria sempre de né, motivar as pessoas e acreditem no seu trabalho, sabe? Se dediquem e façam ecoar essa cultura, né, japonesa do que há de bom aqui no Brasil todo, né? Não só apenas em São Paulo, no Brasil todo. As pessoas merecem comer um ótimo sushi, sabe? Que legal. Ô Edson, e como que funciona o inspetor do Michelin? Ele vem assim, você sabe que é do Michelin ou é surpresa, assim, ele não se identifica, assim? Não, a gente não sabe quem é o inspetor, eles não se identificam, né? Eles fazem a visita anual dele, ou em meses de outubro ou novembro, né? Aí que são os meses chaves, né, de inspeções, certo. né? Conseguimos falar que até janeiro eles conseguem, né, vir para cá e visitar, enfim. E a gente nunca sabe quem que é, às vezes muda a pessoa, exato, às vezes um que vem, você não sabe, você nunca vai... Exato. Não dá para saber, então, né? Aqui ele faz ele faz uma refeição com uma pessoa comum, ele faz a reserva com uma pessoa normal. Certo. Ele paga a conta, ou às vezes ele reporta na saída, né, que ele era inspetor Michelin, ou às vezes ele nem se reporta, né, que era um inspetor. Então, às vezes a gente recebeu o inspetor aqui onde a gente nem sabia quem era a pessoa, mas sim, de fato, para ele reconhecer nós como potencial de 2 estrelas, ele sentiu uma atmosfera, acho que não só com essa excelência na cozinha, quanto na experiência toda. Tudo, né? A experiência completa que ele tem que ter, né? Deve ser super criterioso, né? Que é uma experiência toda. Exatamente. A gente só faz aquilo que a gente sabe fazer, né? Igual para todos, sabe? Não diferenciamos a ninguém, então isso é a chave, né? Do que é um negócio de sucesso, acredito eu, nessa visão, sabe? A mesma experiência que a pessoa
da ponta esquerda tem que ser a mesma experiência do que a ponta da direita vai ter, sabe? Então é nesse sentido que a gente pensa, né? E quando tinha um layout maior, né, a experiência era um pouquinho diferente, porque, né, o sushi quando chega na mesa era uma outra temperatura, entendi. sabe? Quem comia no balcão era uma outra experiência, então diferenciava, né, a casa, sendo que é o mesmo endereço e o mesmo local. Então, bem por esse motivo que eu fechei, Sim. né, o antigo layout para fazer essa reforminha, né, e transformar somente num balcão. Eu acho que foi nesse ponto que a gente acertou, né? Que legal. Ué, Edson, e entrando um pouco mais assim nos detalhes assim de técnicas assim, né? O arroz assim tem toda uma técnica especial, né, com o vinagre, né? Assim o tempero, né, como fazer certinho. O que você fala, sushi tem de monte, mas ter a técnica certa assim é super especial, né? Sim, sim. O preparo do vinagre, né? Eu acho que na culinária japonesa tem a regra da letra S, né? O sashi sucessor, né? Onde que o alfabeto japonês ele não é pronunciado A, E, I, O, U. E sim, ele é pronunciado A, I, U, E, O. Só que para cada letra ele tem esse alfabeto. Entendi. Então vamos para a letra S, onde que é, em vez de ser Sa, Se, Si, So, Su, é Sa, Shi, Su, Se, So. Certo. Então é nessa ordem que a gente vai fazendo as composições, sabe? Então, logicamente, o vinagre, como é uma coisa básica que você, quando vai levar ao fogo, você não pode fervê-lo, né? Senão você perde todo o aroma do vinagre, enfim, você perde o vinagre. Então é num fogo lento que você faz a mistura, adiciona primeiramente o açúcar, para depois você poder adicionar o sal, né? Tem casas, né? Tem chefes que adicionam saquê, eu já não adiciono no meu. Entendi. Então tem alguns segredos, tem chefes que adicionam vinagre envelhecido, né? No caso, eu somente na mistura do vinagre envelhecido, eu só utilizo no inverno. Então tem algumas diferenças aí, mas sim, de fato, o maior segredo é a mistura do vinagre, né? O equilíbrio disso, né? Utilizando esses ingredientes que eu falei. Ou a alga kombu também, que é aquela alga, né, marinha, né, que também traz um pouquinho do sabor de umami, enfim, reflete um pouquinho do sabor de mar, né, de algas, enfim. E esses são os pontos que a gente mais se dedica. Sim. Lógico que lavar o arroz também é outro detalhe, são outros pontos fundamentais que a gente lava num pH controlado, para depois deixar ele descansando num outro pH, para depois ser cozido num outro pH, sabe? Sim. Poxa, que bacana. E no Japão também muda, assim, por exemplo, de província para província? Tem alguma característica que fala, puxa, aquela província é puxado mais, eles tem um vinagre envelhecido, ou não, assim, é meio que um padrão, assim, do Japão como um todo? Sim, o vinagre envelhecido remete muito à antiguidade, né? Digo, aos antigos tempos Edo, né? Onde que o sushi era comercializado como se fosse carrinho de pipoca, Isso. sabe? Que tava em qualquer esquina, nas ruas, né? E os yatais. Isso, um pouco da história do sushi era assim, né? É como se fosse um food truckzinho de sushi, assim, parado assim, né? Isso, Um o carrinho de sushi começou pipoca, assim, né? e na Uma coisa época assim. era utilizado esses vinagres mais avermelhados ainda, né? Certo. Então, isso voltamos ao tempo antigo, numa era antiga, né? Mas sem perder sua essência do que é o sabor principal, é o arroz, é o conjunto, o arroz e o peixe, Sim. né? Então, eu acho que não basta só você se dedicar tanto no arroz se você tem um péssimo peixe, exato, sabe? a combinação dos Ou vice-versa. Tem um vice-versa. peixe bom, né? Exato. Ou vice-versa. Não adianta você ter um atum bluefin vindo da Espanha e você ter um arroz porcaria, né? Entendi. Exatamente. Então, acho que a dedicação e a disciplina para todas as técnicas aplicadas, né, para vocês fazer um sushi, são pontos mínimos, porém, tem que se levar muito capricho, né? Em todo sentido de você conseguir aplicar do que você tem de melhor, né? Então,
como eu falei, é apenas em um sushi que você vai falar, né? Vai dar aquela explosão de vai sabor, demonstrar né? todo o seu amor, né? Eu digo, todo o seu carinho, né? Pelo que você faz, você sente esse amor, né? Então, é difícil, complexo, mas tão minimalista, né? E tem algum peixe assim, ô Edson, assim, algum sushi que é mais complexo que o outro, assim, para fazer, ou pelo trabalho do peixe, algum peixe é mais complicado de você lidar com ele, assim, no sentido de preparo, por exemplo, um sushi mais com ovas, assim, ele é mais complexo de você deixar ele perfeitinho. Muda de sushi para sushi? Não, Tem algum que é mais eu difícil? acho Não, não que tem essa. para a gente fazer o sushi, Sim. o bolinho, você fala para o bolinho grudar no tal ingrediente, talvez o que seja bem difícil fazer é um sushi que seja ruim, né, na verdade, primeiro. Mas um sushi que é difícil de fazer é um sushi de perninha de lula Ah, cozida, tá, sabe? sim. Onde que ele vai estar todo... Ele é meio que... Você vai branquear ele, né? Não vai deixar ele na textura, sabe, mole ou Certo. crua, Tá. mas sim você vai branqueá-lo onde que ele vai soltar um pouquinho de água, Ah, né? é aquele Então, que você vai fazendo com a faca assim, meio que vai cortando ele, cortando, cortando, e depois você com o maçarico você também deixa ele, né, ele dá uma, parece um porquinho com espinho. maçarico É, também. parece um porquinho Só que espinho. eu já não utilizo o maçarico, Sim, né? Dificilmente casos conceituais tira o assim usar maçarico, ah, tá. maçaricos, Que né? fica com o rosto do, É, do, então, do gás, né? Sim. é que também não é tão conceito assim, né? Usar o maçarico, porque o produto em si, ele fala por si por natureza, Entendi. não Não você, tipo, queimar assim, né? né? Queimar, algo do tipo. Sushi nunca foi pensado para ser coisa grelhada, algo do tipo, Entendi, né? entendi. Ah, que Então vamos dizer que a perninha de lula, como a gente branqueia ele, certo. ele solta um pouquinho de excesso de água e ele tem uma superfície meio espelhada, né? Onde que escorrega, o arroz não gruda tão bem, né, nele. E aí você enrola aquela alga nori, né, por cima Sim. dela, junto com o arroz, né, para ela não se descolarem. Ah, entendi. Talvez É esse o seja o mais sushi mais difícil de difícil fazer. Assim. de fazer o bolinho, né? Agora, de aplicar técnica no peixe, né? Acho que são dois peixes que talvez Mais seja complicado. os mais difíceis. Um que é o Kohada, né? Kohada é como se fosse uma espécie de sardinha Ah, lá do bom. Japão, né? Onde que ele passa por um procedimento de marinar, onde você vai fazer a primeira técnica é aplicar sal nele, né? Bem uniforme, né? Num todo, digamos que a gente coloca numa peneira, né? Em 20 unidades desse peixe, né? Para depois fazer uma camada de sal, né? Como se fosse uma chuva de sal por cima deles. Certo. Um uniforme onde que ele vai começar a soltar água, né? Por dentro do corpo dele. E esse tempo, na verdade, ele é variado de um peixe para o outro. Então, praticamente, você vai a todo momento ficar olhando para esse cesto, Sim. né? Ver o peixe que solta a água mais rápido e ir tirando aos poucos, né? Um por um. Para depois passar num procedimento de vinagre, né? Para marinar ele. Entendi. Então, como ele é um peixe tão pequeno, não tão carnudo, ele se altera muito o tempo que ele marina no sal para o vinagre. Entendi. Então, a técnica é você tirar todo o odor de maresia que ele tem, né? E o conjunto da obra com o arroz, né? Ser um produto nosso, não tem cheiro algum de mar, sabe? Então, esse é um dos peixes mais difíceis, né? Que eu já trabalhei na minha vida. E outro é enguia E do guia do mar. mar também. O anagô, que Sim. aí a técnica de você abrir, né? A enguia é uma técnica bem difícil. Digamos que talvez no Brasil, pelo que eu saiba, quem sabe abrir enguia é eu, Ken e o Higashira, né? Nós que viemos da mesma escola, mesma casa, Sim. né? Então é um procedimento que você abre as enguias para depois aplicar uma outra técnica de branquear a pele dele, tirar todo o melado da pele, para depois você fazer a mistura do caldo que ele vai ser cozido, né? Que é com shoyu, sake, açúcar, sabe? Flambar o sake, tem diversas outras Técnicas técnicas. também.
para depois você cozinhar ele um certo tempo, entre 40 e 50 minutos, você vai cozinhá-lo, para depois tirar ele numa peneira toda vazada, sem quebrar ele, para depois você pegar esse caldo, né, que você cozinhou em guia, você vai coar ele, para depois você fazer o molho tarê, você vai reduzir ele, né, para fazer o molho tarê da casa, sabe? Então, são esses peixes que são das técnicas talvez mais difíceis, né? E lógico que o mais difícil é o tamagoyaki, né? Que é o omelete. O omelete. Esse é o mais difícil, né, dos procedimentos. É super trabalhoso, né? Você tem que ir pondo camadinha, formando camadinha por camadinha, assim, Sim, tudo, camada em cima de camada, né? Sem deixar queimar. Sem deixar deixar ele queimar. E quem olha assim, né, Edson, fala, nossa, procedimento. isso aqui é ovo, né? Fácil ali. O omelete, né? Muitas pessoas falam, omelete, não como omelete, sabe? E não sabe por trás o trabalho que tem. Caraca, o cara precisa levar 10 anos para ser bom nisso. 10 anos para ser bom. Ninguém acredita. Olha assim, nossa, bem fácil, né? Aí o cara vai falar, vocês é tudo louco, passar 10 anos para ser bom em omelete, né? Não, muito doido. Eu vi um vídeo, né, fazendo assim esse prato, falei, nossa, não tinha noção, né, de como que às vezes as pessoas é bem difícil e complexo, que nem mesmo em guia, né, você falando assim, nossa, de tudo, eu vi uma postagem que vocês fizeram, uma meia vermelha assim, né, porque acho que no tarê fica com aquela cor vermelha bonita assim, e você fala, nossa, sim, parece, né, nossa, toda essa técnica por trás que tem, nossa, é super trabalho fazer, mas assim, complexo. Por isso que eu sei, acho que poucas pessoas fazem, né, o molho tarê à base de enguia, porque você precisa, né, cozinhar enguia dentro e fazer o procedimento de grelhar a cartilagem dele junto com a cabeça dele e depois apurar o caldo para depois virar o molho. Eu acho que poucas pessoas fazem porque poucos têm a técnica de conseguir abrir enguia. Então, muitas casas oferecem tarê, né, feito de carcaça de outros pescados, né? E você sente, né, a profundidade já só provando o molho tarê. Já tem aquele sabor assim. A gente que viveu no Japão, tipo, nosso paladar é tão apurado, assim, no sentido, eu sei que você está vendendo uma coisa enganosa, né? Meio que assim, sabe? Então, e aí acaba que a gente fica com poucas opções para comer um bom sushi, né, na cidade. Eu digo, comer esses peixes, né, o anagô, de fato, que usa o tarê, esses peixes fica mais difícil de comer em outras casas. Ô Edson, e essa parte de shoyu também? O shoyu pode estragar o sushi, assim? Tem um shoyu também de má qualidade, né? Também o shoyu também interfere, sim, né? Como saber usar, o shoyu, né? também é como um ingrediente fundamental. Acho que tem que ser um bom shoyu, né? Numa quantidade exata. Eu acho que tem que ter uma certa acidez, né? Não tanto sódio, sabe? E nem tão doce, adocicado como, né, grandes marcas nacionais. A grande maioria são mais adocicadas, né? A gente sente isso, né? Então, nem que seja para o chefe, né, aplicar uma técnica em retemperar shoyus, né, para trazer um pouquinho mais do sabor, assim, mais aguçado, apurado, né, para as pessoas também começarem a utilizar menos o shoyu. Né? Então, só de você molhar a pontinha, né, do peixe, né, já é o suficiente para você, né, sentir o sabor todo. Exato. Né? Tem gente que faz aquela piscina, né? Isso. Então, aqui no Rio, a gente não deixa o shoyu, né? Nas etapas que vai utilizar o shoyu, é nós que servimos o shoyu, numa quantidade que você vai até se assustar. Você vai falar, nossa, só isso, né? É só isso. Aqui você só vai usar isso. Só, sabe? Pô, tá regulando o shoyu aí, né? Reeducar, né, as pessoas. Exato. Sim, então, e na hora do sushi, a gente também, eu pincelo todos os sushis, né? Junto com o shoyu, né? Onde que a pessoa, apenas pegando do prato, ela vai apenas colocar na boca. E tem assim, tem gente que põe, sei lá, um nigiri, assim, põe o peixe para baixo, põe... Tanto faz, né? Tem alguma... Eu acho que isso é muito mais para causar, né? Tipo, boatos, o peixe tipo, é para né? baixo porque não sei o que, também não tem nada a ver, né?
A importância do sushi é você comer ele em uma Cada bocada, só, isso. Um né? tamanho perfeito, né? Nós Tamanho japoneses, certinho. isso, nós japoneses não temos costume de cheirar a comida. Onde que a gente cheira a comida, né? Cheira no sentido, a gente sente o cheiro da comida é a partir do momento que a gente coloca na boca. Sim. Então, entre o céu da boca, né? Sim. Que tem aquele o cano, né? Que liga seu nariz com a boca, Sim. é ali que a gente sente as sensações, né? Então, o importante do sushi é comer em uma bocada onde que você vai sentir a explosão, o sabor, né? A explosão do sabor do arroz, né? A textura do arroz, com o equilíbrio do peixe, sabe? Na quantidade correta de shoyu, ali que é o ponto exato, mas de sentir o peixe, né? Na língua, é mais um grande motivo aí para criar vários boatos, né? Nossa, você vai ver grandes chefes ensinando o como comer sushi. Isso. E quando ele comer sushi, ele não vai seguir da forma que ele falou, né? Tem razão. Exatamente. Então, isso é muita besteira, muito blá blá blá. Criaram muito blá 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 para ter assunto, sabe? E a raiz forte? A raiz forte também, ela serve para limpar um pouco, assim? A raiz forte, ela, na verdade, ela é um oxidante para o peixe, né? Ela mata várias bactérias que tem ali, né? Contém no peixe e tudo mais. E ele é um adion de umami, né? Onde que ele se carameliza bem com o adocicado do arroz, né? E o avinagrado do arroz, numa coisa tão neutra que é o sabor de um peixe, né? Então, ele adiciona, fazendo com que abre seus poros, né? Da narina, né? Fazendo que você tenha a sensação de menos odor marinho dos pescados, entendi. Né? Então ele elimina um pouquinho de odor, mas ao mesmo tempo ele mata alguns bichos, umas bactérias que tenha no pescado, né? Mas ele adiciona um tal do aroma que, no fato, no final das contas, ele vira uma bomba de umami. Isso. Né? Então ele é um adion. E ele tem o natural, tem os assim, industrializado e tem o natural também, assim, né, que se faz, é isso? Não, é o natural que eu falei. Isso, natural, né? Porque tem aqueles outros que são... o industrializado, ele é mais um corante, né? Um corante com pó de raiz forte, né? Isso. E não de wasabi em si, né? O wasabi não é bem raiz forte, sabe? Certo. Então, há uma grande diferença nisso. Lógico que ele se comercializou como um wasabi, né? Raiz forte. Acho que mais para basear na coloração dele, né? Verde e tal. E utiliza-se bastante corante, né? Eu já não utilizo o wasabi em pó. Sim. E é engraçado, né, Edson, também tem muito prato aqui que é muito popular, que às vezes não tem no Japão, né, assim... Isso é umas curiosidades, né? Que às vezes as pessoas vão pro Japão e falam, poxa, mas não tem aquele prato, não sei, hot roll, essas coisas, não sei se tem lá, assim. No Japão dificilmente você vai ver esses hot rolls, né? Essas coisas é mais um sushi americanizado, né? Que veio para cá com as origens não japonesas, mas sim de outros países, outros continentes, né? Sim. Mas o que as pessoas aplicam aqui é de fato para tudo é cabível dentro da comida, da gastronomia, sabe? Eu não vejo como uma coisa errada. Eu acho que existem formas, enfim, o que é um hot roll não são das minhas origens do que eu aprendi no Japão. E aqui no Brasil as pessoas comem e amam porque de fato deve ser gostoso, né? Eu não sou um apreciador disso, nunca tive a experiência, né? Poxa, eu fui até o Japão, eu nunca comi lá, por que eu vou comer aqui, né? Eu penso, lógico que eu já comi 1 ou 2 pedacinhos aqui, sabe? E você fala, não é bem aquilo que eu procuro, exato, né? Para o meu ideal. Sim. Mas tem um público para isso também. Eu não vejo como um crime, sabe? Você colocar um cream cheese. Eu acho que você, primeiramente, se respeita todos que estão, né, na sua área, né? Porque você não é o melhor, você não é o cabeça, você não é nem o fundador, né, do que você faz, né? No sentido de sushi. Eu passo longe de que fui eu que inventei o sushi, sabe? Então, acho que a culinária, ela sempre vai passar por esses momentos, né, de fusões e invenções, né?
Sim, de fato, no Japão você nunca, né, dificilmente você vai ver isso, porque é um país ocidental, eles são acostumados com outras coisas, e a gente brasileiro somos acostumados com outras coisas, né? Qual brasileiro que não gosta de uma friturinha, né? Você fala, pô, por que hot roll? Pô, o cara pensou de uma forma mais lógica, né? Ele fritou, ele trouxe uma crosta crocante por fora, sabe? Então, pô, qual brasileiro que não gosta de uma friturinha, né? Exato. Agora, para nós japoneses, né? Pô, o cara fritou arroz, o cara matou a maior excelência, né? Então, é como eu falei, tipo, são visões diferentes, né? Talvez para o brasileiro nunca se faltou o arroz, para o Japão já, né? Sim. Então, Complicado. são Essas diferenças. são essas divisões de culturas, né? Ainda bem que temos, né, diversas culturas diferentes para a gente sempre estar criando, né? Uma coisa é hot roll aqui, agora lá na Grécia, né? Não sei como é. Exato, Sabe? exato. Como é que deve ser, né, na Grécia? Como é que deve ser lá na Hungria, né? Sushi, Sim. sabe? Então, essas coisas a gente não sabe. Então, enfim, eu não vejo erro. Eu não sou um grande apreciador, né? Mas eu acho que todos nós temos públicos, Com sabe? certeza. Então, você pensando em levar o seu melhor para o seu cliente, poxa, o que está de errado, né? Ô Edson, fala um pouquinho das curiosidades, assim, né? Todo mundo fala das facas, né? As facas fantásticas, assim, de um chefe, um sushi man, assim, são super requisitadas, assim, no Japão, né? Você falou que levam um super tempo para ficar pronto, né? Em certas fábricas Sim, sim, tradicionais, assim, né? De cutelaria, tudo, né? sim. Eu já forjo, tipo, eu tenho forjadores, né, na Sim. verdade, no Japão que fazem faca para mim há 27 anos já, Nossa, né? olha. Onde que eu tenho, digamos, o meu profile lá, né? Sim, O meu hashtag. hashtag, né? Meu grip é número tal, pegada do calibre número tal, peso na calibragem tal, sabe? Usa material Tal tal, madeira liga. tal, ferro tal. Nossa, é muito E customizado, nesse né, Edson? É sentido. muito customizado, né? Desde o A cabo, gente, a você consegue gente escolher. Até você falou balanceamento, tá uma raquete de tênis. É mais balanceamento na cabeça, mais ali. Você consegue escolher um isso, pouco, né? Olha sim, que bacana. quero num ferro na parte mais fina, né, para minha visão ser menos refletida, enfim, para o outro lado. Como são facas de um corte único, né? Então a gente fala muito desses detalhes. Mas assim, existem grandes, né, marcas, né, reconhecidas no mercado. Uma delas que aqui eu utilizo, que é a Aritsugu, ela é talvez líder no Mercado. mercado, que forja, né, facas de sushi man, essas coisas, né? E tem outra marca que é a Masamoto, também super reconhecida, né? Com uma antiguidade, né, Nossa, digamos, na técnica de fazer grandes facas facas. para grandes sushimens Nossa. antigos, né? E tem outros forjadores, né, artesanais também novos na praça. Mas eu digo que a faca, sempre quando eu vou para o Japão, né, eu planejo uma viagem para o Japão, eu planejo, sei lá, um ano antecipado, Sim. né? E aí, desde então, eu começo a pensar na faca, né, para mim, né? Porque é o único presente que eu trago para mim quando eu vou para o Japão, né? Então eu vou pensando, eu já vou falando com ele, leva-se 6 meses, né? Aproximadamente 6 meses para forjar a nossa faca. Olha. Dependendo do material, vai levar um pouquinho menos, 5 a 4 meses. Mas normalmente, quando eu tenho num período aí, faltando uns 6 meses para viajar para o Japão, já estou intensamente, já estou com minha faca pedida, encomendada, Tudo sabe? certinho. Nossa. Tudo certinho para buscar meu O único presente presente e deve ser trazer. seu material, utensílio preferido, um xodó, né? E é um presente que você nem viu ainda, Sim, então sim. você fica ansioso, né? Nossa, imagina. Fica na expectativa, né? Onde você passa alguns pontos, quero que seja assim, assim, assado. Aí o mestre começa a falar, mas eu vou fazer uma especial, com uma leveza um pouquinho mais na Ponta. ponta. E aí você sempre recebe com grandes técnicas novas, assim, né? Diferenciadas. Você fala precisão no corte, né?
E aí, cada ano você vai falando e achando, sim, sempre que dá para ser feito Faca uma faca nova, assim, melhor. oxe, E quem forja também sempre fala que sempre dá para fazer uma melhor. faca Ele também vai ser ou novas ligas, né? Novos testes que ele então, fez, né? Blends de metais, assim. exato. Então, isso é uma mentalidade Shokunin, né? Shokunin é aquilo, é um mero aprendiz pro resto da vida. Ou Exato. seja, você nunca vai ser bom, nunca vai estar perfeito, Exato. sabe? Você sempre vai estar buscando melhor. E isso é um Shokunin. Sim. E a gente que mexe com comida, a gente acha que, né? Lógico que para comida dá para ser um Shokunin, mas nunca pensei que com faca podia ser um Shokunin, né? Sim, de fato dá para ser um Shokunin em tudo. Em tudo, né? Até mesmo em tudo, até mesmo para criar um bonsai. Você pode ser um Shokunin criando um bonsai, né? Então é isso que faz nos aprender mais sempre, né? Então o Japão eu sempre vou lá para renovar essa minha visão, né? Que dá para você ser Shokunin em tudo que você faz. E o japonês tem isso aflorado. Você vê em todo canto. Toda né? vez aprimorando, dando né? o seu melhor, né? Exato. As pessoas sempre dando o seu melhor. Você fala, nossa, né? É um país que aflora Shokunin, sabe? E isso te traz energia. Eu me carrego dessas energias. Por isso que meu prazer de viajar para o mundo é para ir para o Japão, para buscar essas energias sempre. Se recarrega, né? Recarrega. E até mesmo uma faca nova, até aquela coisa, né? Também te recarrega as energias. Fala, nossa, agora eu tô com... Porque você sente a energia do forjador. Tô com aquele material então, que agora, nossa, é um esmero. E eu com o material, digamos, eu tô com uma Ferrari na mão. Você acha que eu vou deixar de ser Shokunin? Não, eu vou ter que ser um Shokunin. Não posso fazer também. Feio com essa Ferrari. Concorda? Aqui. Com certeza. E vai melhorando a cada dia. Poxa, que legal. E o peixe, na escolha dos peixes, também é isso. Sim. Você vai escolher o melhor cada vez peixe. Um peixe quem melhor, tá pescando. Tudo. A gente só queria que nesse mundo brasileiro, gostaríamos que os pescadores também fossem Shokunins, né? Que pescassem, trouxessem, né? Que tragam os seus melhores pescados. Não apenas trazer vários pescados, mas sim traz o melhor, né? Traga qualidade. Aplica uma técnica onde que você possa, né? Trazer esse pescado até a Bahia da melhor qualidade possível, sabe? Armazenamento, né? Todo esse cuidado, né? De rastreio. Não apenas na quantidade. Quantidade, pescou, larga, não tem, né? Porque o Porto, a Bahia, eles pagam, né? Tipo, a Bahia eu digo, né? O Porto ali, eles pagam por quantidade. Então, isso é errado, essa visão, sabe? Tem que pagar por quantidade, por qualidade. Sim. Ô, Edson, eu gostaria de falar muito mais com você aqui, a conversa está ótima, mas nosso tempo aqui está um pouquinho curto. Eu queria te agradecer muito aí pela conversa, Imagina. Pela disponibilidade. Foi um bate-papo super legal. Assim, os nossos ouvintes, nossa, né, culinária japonesa, assim, gastronomia é fantástica, é muito rica, né, em detalhes, né? O que você falou, cada dia é um aprendizado novo, as técnicas, né? Então isso é muito legal. Passa pra gente aqui os seus contatos, o seu Instagram. Poxa, muito obrigado aí. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês todos. Nesse momento de pandemia, um momento tão complicado para o setor da gastronomia também, né? Eu acho que não apenas o Rio, mas como os demais restaurantes, todos eles na cidade de São Paulo, estamos sofrendo, né? Pelo esse restringimento aí de horário de serviço, né? Sim. Onde é meio que impossível, né? Você abrir as portas às 6 horas do jantar, sim, né? Para depois fechar às 20, né? Você fala, né? Que mundo que estamos? Lógico que a pandemia é uma coisa que estamos falando de vidas, né? Então, temos que ser conscientes, sim, entender todas as normas necessárias, mas o que nós estamos fazendo também é nossa parte do delivery, né, que vem funcionando bem, vem nos mantendo aí de portas abertas. Nosso contato é o Rio Gastronomia, né? Sigam nossa página lá no Instagram, onde você vai ver todas as notícias, né, as novidades que o Rio Gastronomia proporciona para as pessoas aqui na cidade. Sim. É um conceito diferenciado, né? Que traz remete um pouquinho da cultura
e sempre também agregando os ingredientes que encontramos aqui no nosso Brasil. Isso. Então, fica meu grande abraço a todos, que vocês se fortaleçam aí na pandemia, nunca abaixem as guardas, né, para a pandemia, e vamos nos cuidar, né, com até certeza. Nós todos nos vacinarmos, né. Eu sei que para a faixa etária minha, né, eu ainda estou um pouquinho distante para tomar essa vacina, mas até lá a gente vai se tá cuidar, né? Todas as precauções, né? Todas as normas de saúde, né, para estar recebendo as pessoas aqui no Rio. E em breve espero estar todos juntos novamente aí para receber todos vocês. Legal, Edson. Obrigado, viu, Edson? Muito obrigado. Obrigadão, viu? Foi um prazer. Grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Até a próxima. Tchau.